Conan da Ciméria é um personagem da literatura de fantasia heróica, ou espada e feitiçaria, Sword and Sorcery, criado pelo escritor texano Robert E. Howard, em 1932. Foi sua primeira aparição na revista Pulp Weird Tales no conto chamado The Phoenix of the Sword, em português, A Fênix da Espada. Howard escreveu mais de 19 histórias em um romance protagonizado pelo personagem, sendo 3 contos só publicados após sua morte, sendo que os outros escritores de renome também criaram histórias de Conan e reescreveram contos, a partir de sinopses e fragmentos originais após 36, ano em que Howard se suicidou. Dentre esses recuperados e continuadores da obra de Howard se destacam Alice Prague de Campbell Carter, A Fênix na Espada, por Robert E. Howard. Saiba, ó príncipe, que entre os anos em que os mares engoliram a Atlântida e as cidades brilhantes, os anos do surgimento dos filhos de Arias, houve uma era inimaginada, quando reinos esplendorosos se espalharam pelo mundo como mantos azuis sob as estrelas. Nemédia, Ofir, Britúnia, Perbórea, Zamora, com suas mulheres de cabelos negros e torres de mistérios assombradas por aranhas, Zingar e sua nobreza, Koth, que fazia fronteira com as terras pastoris de Shen, Stygia, com suas tumbas guardadas por sombras, e Hircânia, cujos cavaleiros vestiam aço, seda e ouro. Porém, o reino mais orgulhoso do mundo era Aquilônia, reinado supremo e no oeste sonhador. Para cá veio Conan, no cimério de cabelos negros, olhar sombrio e espada na mão. Um ladrão, saqueador e matador, com gigantescas melancolias e gigantescas alegrias, para pisar os tronos adornados de joias da terra com seus pés calcados em sandálias. Crônicas da Nemédia. Capítulo 1. Minhas canções são tochas para a pira de um rei. À meia-noite o rei morre. O homem que falou era alto, moreno e esguio. Uma cicatriz perto da boca enfatizava o seu aspecto já sinistro. Os ouvintes aqueceram com olhos severos. Um deles era um homem baixo, gordo e ricamente vestido, com uma boca frágil e petulante e olhos agitados. Um outro era um gigante sombrio em uma armadura trabalhada em ouro. O terceiro era um homem alto, magro e rijo, uma vestimenta de bufão, cujos desalinhados cabelos loiros caíam de forma rebelde sobre flamejantes olhos azuis. O último era um anão com rosto cruel e aristocrático, cujos ombros anormalmente largos e os braços longos contrastavam estranhamente com sua figura atrofiada. O primeiro a falar olhou inconscientemente para as portas fechadas por barras e para as janelas com cortinas de veludo e sorriu friamente. Vamos fazer o juramento da adaga e da chama. Eu confio em vocês. É claro, ainda assim é melhor termos uma forma de nos sentirmos seguros. Estou percebendo tremores em alguns de vocês. Para você é fácil falar, Ascalante, interrompeu o homem gordo de forma petulante. Você já é um fora da lei, tem cabeça prêmio, tem tudo a ganhar e nada a perder, enquanto nós tem muito a perder e mais a ganhar, respondeu fora da lei, perturbável. Vocês me chamaram de minha fortaleza no deserto no sul, distante, para ajudá-las a depor um rei. Bem, eu fiz os planos, preparei a armadilha, coloquei a isca e estou pronto para ganhar a presa. Mas preciso ter certeza de que não serei deixado sozinho. Vocês vão jurar? Chega dessa conversa fútil, gritou o homem com trajes de bufão. Sim, nós juramos neste amanhecer, e nesta noite abateremos um rei. Oh, o canto das carroças, os sussurros das asas dos abutres. Poupe sua canção para outra hora, Rinaldo, riu Ascalante. Este é um momento para adagas, não para rimas. Minhas canções são tochas para a pira de um rei, brandou o menestral, desembanhando uma longa adaga. Ei, escravo, traga uma vela, serei o primeiro a fazer o juramento. Um escravo, cuja pele escura revelava seu sangue estígio, trouxe uma longa vela de cera e Rinaldo espetou o próprio pulso. Tirando sangue, os outros seguiram seu exemplo, depois se deram as mãos numa espécie de círculo, com a vela acesa ao centro e gotejaram sangue sobre a chama. Quando o fogo se chiava e bruxuleava, eles repetiram: Eu, Ascalante, um homem sem terra, juro fidelidade restrita à nossa missão e ao pacto de silêncio pelo aço, pela chama e pelo sangue, e que o juramento seja inquebrável. Eu, Rinaldo, primeiro menestrel da Aquilônia, exclamou o poeta. Eu, Volmana, conde de Caraban, disse o anão. Eu, Gronel, comandante da Legião Negra da Aquilônia, rugiu o gigante. Eu, Dion, barão de Talos, legítimo herdeiro ao trono da Aquilônia, falou com voz trêmula o homem gordo. A vela apagou, sufocada pelas gotas de sangue que pingavam. Assim se extingue a vida do nosso inimigo, observou Ascalante, soltando as mãos de seus companheiros e observando-os com um desprezo cuidadosamente velado. Ele mesmo já havia quebrado os juramentos demais para considerar aquele pacto algo mais do que um ato cínico, mas sabia que Dion, em que ele menos confiava, era supersticioso. Não havia razão para desprezar nenhuma salvaguarda mesmo que mínima.
mínima. Amanhã, disse Escalante abruptamente, ou melhor, hoje, porque já está amanhecendo. O conde Tocero de Poitain, mordomo do rei, viaja para a Nemédia com Próspero, o braço direito do rei Conan. Com a maior parte dos soldados poitainianos e um bom número dos dragões negros que formam a guarda pessoal do rei. Com exceção dos poucos esquadrões desse regimento agora no palácio, todos os restantes estão patrulhando a fronteira picta, graças ao aumento da atividade dos bárbaros ao longo da fronteira ocidental. Quando Conan estiver morto, o povo se levantará para dar boas-vindas ao novo regime, e os amigos do rei, ao se apressarem para vingá-lo, vão encontrar os portões da cidade trancados para o resto de seus exércitos, especialmente a Legião Negra, prontos para defender a nova dinastia, ou melhor, a antiga dinastia restaurada. Sim, disse Volmana com alguma satisfação. Esse era o seu plano, Escalante, mas sem minha ajuda você não teria conseguido. Eu tenho parentes em alta posição na corte da Nemédia, foi simples fazer com que eles sutilmente persuadissem o rei numa a requisitar a presença de Trocero. E já que Conan honra o conde Poitain acima de todos os outros, ele precisa ter um grande escolta de tropas reais, e assim como os seus próprios súditos. Fora da lei aqueceu. É verdade, como disse a vocês. Eu finalmente consegui, por meio de Gromel, corromper um oficial perdulário dos Dragões Negros. Esse homem vai afastar a guarda dos aposentos reais pouco antes da meia-noite, sob algum pretexto. Os diversos escravos que poderão estar por ali trabalhando ou não, também serão dispensados. Nós vamos esperar com 16 homens que convoquei no deserto, e que agora se escondem em várias partes da cidade. Vamos entrar no palácio através de um túnel secreto conhecido apenas por você, Volmana, com uma vantagem de 20 para 1. Ele riu, Gromel aqueceu seriamente. Volmana sorriu de forma sinistra. John empalideceu e suspirou. Rinaldo bateu palmas e gritou de forma estridente. Por mim, Mitra, eles vão se lembrar desta noite, quando as cordas douradas foram tocadas. A queda do tirano, a morte do déspota, quantas canções irei compor. Os olhos dele queimavam com um brilho fanático, e os outros o observavam duvidosamente. Certo Escalante, que virou o rosto para esconder um Esgar. Seguida fora da lei, levantou-se subitamente. Basta, o sol logo vai nascer, e vocês não podem ser vistos saindo desse lugar. Voltem aos seus devidos postos e não revelem o que se passa em suas mentes por palavras, atos ou expressões. Ele hesitou quando para Dion. Barão, sua palidez o traz. Se Conan se aproximar e observar sua expressão com seu olhar inquiridor, você vai desabar. Espere até que o sol esteja alto para não causar suspeita por ter se levantado tão cedo. Depois vá para sua província e espere lá, até que eu mande chamar. Nós 4 e meus homens podemos realizar a missão desta noite. John quase desmaiou de alegria e saiu tremendo com uma folha ao vento. E balbuciando palavras desconexas, os outros aqueceram para fora da lei e partiram. Escalante espreguiçou-se como um grande gato e sorriu. Pediu vinho, que lhe foi trazido por seu sombrio escravo Estígio. Amanhã, disse Escalante, pegando o cálice, vou aparecer e deixar o povo da Aquilônia deitar os olhos em mim. Há meses, desde que os 4 rebeldes me chamaram no deserto, tenho me escondido como um rato, vivendo no coração dos meus inimigos, nesta obscura casa de Dion, me escondendo da luz do dia e de noite me esgueirando, disfarçado por ruelas escuras e corredores ainda mais escuros. Mas consegui realizar o que aqueles lordes rebeldes não conseguiram, trabalhando através deles e de outros agentes, muitos dos quais jamais viram meu rosto, espalhei descontentamento e inquietação pelo império, subornei e corrompi funcionários, difundi sedição e pela população e incentivei motins nos regimentos. Em resumo, eu, trabalhando nas sombras, abri caminho para a queda do rei, que nesse instante está sentado no trono sob o sol. Por Mitra, eu quase me esqueci que fui um estadista antes de ser um fora da lei. O senhor trabalha com ferramentas estranhas, comentou o escravo. São homens fracos, porém fortes em seus motivos, respondeu displicentemente fora da lei. Quantas ferramentas, eles acham que eu os sirvo. Romana, um homem astuto, ousado e audacioso, com sua família em altos postos, porém empobrecido por suas províncias estéreis e cheias de dívidas. Gromel, forte e feroz como um leão, com um poder considerável entre os soldados, mas fracos em termos de inteligência. Dion, esperto em sua baixeza, porém tolo e covarde, mas sua imensa riqueza foi essencial para o meu esquema, para subornar soldados e oficiais e para contrabandear bebidas fortes para enlouquecer e enfurecer os pictos nas fronteiras. Rinaldo, um poeta louco, cheio de visões insanas e galanterias ultrapassadas, um grande ídolo do povo por causa de suas canções, que atingem os pontos sensíveis de seus corações. É o nosso melhor trunfo em termos de popularidade.
Cada um desses homens tem algum estofo valioso. Eu sou o centro da teia, a força que os forjou e os reuniu por um objetivo em comum. Se eu morrer esta noite, pela espada de Conan, a conspiração irá sucumbir. Quem ocupará o trono se o senhor for bem-sucedido? Dion, é claro, ou ao menos é o que ele pensa. Ele tem vestígios de sangue real. Conan cometeu um erro ao deixar vivo os homens que ainda se gabavam de ser descendentes da velha dinastia, do qual ele usurpou o trono da Aquilônia. Romana almeja recuperar o posto que desfrutava no antigo regime, para reerguer sua província e seu título à grandeza anterior. Gromel, com toda a teimosia de seu sangue bossoniano, odeia Palantides, o comandante dos Dragões Negros, e acha que deveria ser o general de todos os exércitos da Aquilônia. Rinaldo? Bah. Eu o desprezo e admiro ao mesmo tempo. É o nosso verdadeiro idealista. É o único entre nós que não tem ambições pessoais. Ele vê Conan como um bárbaro rude, de mãos manchadas de sangue, que saiu do norte para saquear uma terra pacífica. Pensa estar presenciando o barbarismo triunfar sobre a cultura. Já imagina o rei Conan morto, esquecendo a verdadeira natureza do antigo vilão, lembrando-se apenas ocasionalmente que ele apoiava os artistas, esquecendo os males sobre quais a terra gemia durante seu reinado, e fazendo a povo esquecer isso também. Eles já cantam abertamente o lamento pelo rei, qual Rinaldo louva o vilão santificado e denuncia Conan como o selvagem de coração negro vindo do abismo. Conan ri, mas ao mesmo tempo se pergunta por que o povo está se voltando contra ele. Mas por que Rinaldo odeia Conan? Porque ele é um poeta. Os poetas sempre odeiam os poderosos. Para eles, a perfeição está sempre logo atrás da última esquina, ou além da próxima. Eles fogem do presente em sonhos do passado e do futuro. Rinaldo é uma tocha ardente de idealismo. Ele se vê como um herói, um cavaleiro sem armadura, o que afinal ele é, erguendo-se para derrubar o tirano e libertar o povo. E o senhor, Escalante riu e esvaziou o cálice. Os poetas são perigosos, porque acreditam no que cantam, enquanto cantam. Bem, eu acredito no que penso, e penso que Dion não vai mais precisar pressionar pelo trono. Alguns meses atrás, eu havia perdido todas as ambições, exceto a de atacar caravanas pelo resto da minha vida. Agora bem, veremos. O Estígio encolheu seus largos ombros. Houve um tempo, disse ele com visível amargura, que eu também tive minhas ambições, que fazem as suas parecerem espalhafatosas e infantis. Que ponto caí? Meus antigos pares e rivais ficariam espantados se vissem Totiamon do Anel servindo de escravo para um forasteiro, ainda mais a um criminoso, e fomentando as mesquinhas ambições de barões e reis. Você confiou em magias e disfarces, respondeu Ascalante com indiferença. Eu confio em minha astúcia e na minha espada. Astúcia e espada são como gravetos contra a sabedoria das trevas, resmungou Estígio, como seus olhos negros faiscando com luzes e sombras ameaçadoras. Se eu não tivesse perdido o anel, nossos papéis estariam invertidos. No entanto, respondeu impacientemente o criminoso, você carrega as marcas do meu chicote nas costas, e ao que parece, vai continuar carregando. Não tenha tanta certeza. Por um instante, os olhos do Estígio faiscaram vermelhos de ódio diabólico. Algum dia, de alguma maneira, vou encontrar o meu anel novamente, e quando o fizer, pelas presas fídicas de Sete, você vai me pagar. O exaltado Aquiloniano ergueu-se e deu um soco na boca do outro. Todd retrocedeu com sangue escorrendo de seus lábios. Está se tornando ousado demais, cão, rosnou o criminoso. Cuidado, ainda sou seu senhor e conheço seu segredo sombrio. Suba no teto das casas e atreva-se a gritar que Ascalante está na cidade conspirando contra o rei, se tiver coragem. Eu não ousaria, murmurou Estígio, chegando o sangue de seus lábios. Não, você não ousaria. Ascalante sorriu friamente. Pois se eu for morto por alguma ação furtiva ou traição sua, o sacerdote eremita no deserto do sul saberá disso e quebrará o selo e o manuscrito que lhe confiei. E depois de lê-lo, uma palavra será sussurrada na Estígia, e um vento se erguerá do sul. À meia-noite, então onde você irá esconder sua cabeça, Totiamon? Escravo estremeceu e seu rosto obscuro ficou pálido. Basta. Ascalante mudou o tom de voz peremptoriamente. Tenho um serviço para você, não confie em Dion. Vá até ele e, se não o alcançar no caminho, prossiga até a cidade dele e fique por lá até que eu o mande chamar. Não o perca de vista. Ele está transtornado de medo, pode se descontrolar. Pode até ir correndo em pânico até Conan e revelar-lhe o plano inteiro, esperando assim salvar a própria pele. Vá. O escravo fez uma referência, ocultando o ódio em seus olhos, pois vou fazer o que lhe fora ordenado. Escalante voltou ao seu vinho acima das torres adornadas da Tarantia e guia-se uma aurora rubra como sangue.